know nothing, Jon Snow. Aoi! Isso aqui é uma porcaria! Desculpa! E começa mais um DQC! Bem-vindo novamente a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil. Hoje na bancada com o Danilo. Se apresente e dê sua desculpa, Danilo. E aí, cambada de macabada, tudo bem com vocês? Tudo certo? Desculpa o caralho. Não tem desculpa, porque eu não quero que tenha desculpa. Foda-se. Sempre um esbanjando educação, um esbanjando uma pessoa de garbo, elegância, uma pessoa delicada. E sendo ele quem é, né? Exato. No fim das contas, mantendo aquele mesmo padrão de que qualquer pessoa pode participar do podcast. E falando do Rio de Janeiro dessa vez, Manu, se apresente de sua desculpa. Oi pessoal, tudo bem? Desculpa por quem passou por mim na rua hoje, mas eu esqueci de passar desodorante. Vixe. Isso é uma desculpa sincera. É esse padrão que eu preciso no programa. É esse padrão que a gente segue, que a gente busca e que a gente tenta fazer aqui nesse programa. Legal. Padrão DQC. Padrão DQC. E novamente, um crossover de novo. Novamente, na sua segunda participação, pode-se dizer que é quase de casa. Dani, do podcast de quinta. Dani, por favor, se apresente e dê sua desculpa. Olá, pessoal. Tudo bom? E a minha desculpa é desculpa por ter ficado triste com o fim do Punho de Ferro. É um mau gosto, eu sei, mas eu fiquei triste. Não, isso daí não tem como se desculpar, não. Desculpa, Dani, mas eu não vou te desculpar com essa daí, não. Tem coisas que isso é falta de caratismo, já. Exatamente. Se fosse o quê? Cancelar Nicolas... como é que é? Nicolas Cage, eu ia dizer. Luke Cage. No podcast de quinta eu sou conhecida como a menina que assiste 50 séries ao mesmo tempo e todas elas são ruins. Nossa, Pelo padrão de Punho de Ferro, eu acredito. Bom, eu não sei, eu não assisto série, então não posso opinar. Punho de Ferro ainda tá na minha lista, E- então também não posso opinar. Punho de Ferro, Nicolas Cage e Luke Cage à parte, eu também estou aqui, o seu host, Emerson Alves, e peço desculpas porque o pessoal não quer mais pedir desculpa. E era um padrão tão legal da gente, era a única coisa que a gente tinha original e o pessoal não quer mais fazer. Mas vai continuar fazendo, porque aqui é padrão DQC. E então, pessoal, hoje a gente vai fazer um episódio antecipando o Halloween sobre terror, coisas assustadoras, histórias de terror assustadoras que aconteceram com a gente, ou a gente viu acontecer com alguém, ou a gente ouviu falar, ou a gente está inventando, né? E no fim das contas, cabe a criatividade de cada um. Vocês acreditam se quiser ou não. E assim como a gente sempre segue no DQC, tem sempre alguém começa tal, e dessa vez eu quero começar. Eu quero começar contando uma história bem interessante, assim, de como foi a concepção da minha filha. Como foi o dia que eu a concebi, no caso, o ato do... Não vou explicar o coito em si, mas eu vou falar uma Por história favor, não. bem interessante que aconteceu no dia. Então, eu fui com a minha senhora esposa, naquela época namorada, fomos à praia de Maria Farinha. Pesquisem no Google aí, praia de Maria Farinha, no Janga, ali, Paulista. E fomos acampar. Acampar para recém-namorados é uma desculpa para ficar dentro de uma barraca cheia de areia e fazer loucamente, até dizer chega. Exato. Sem brincadeira, tudo bem que eu era mais jovem, mas eu levei, eu acho que uns 5 preservativos, mas a gente passou um dia e meio lá, ou seja, não deu. Acabou que Júlia foi concebida nesse meio termo aí.
Começo do namoro, encostou, a gente já tá pronto. Mas a história de terror não é isso. Fomos acampar na frente de um hotel que tinha lá em Maria Farinha. E acampar se trata de passar a noite na praia e tal. Acampamos e lá todo mundo bebeu, todo mundo tava lá tocando aquele violão, aquela fogueira, aquele negócio de sempre de acampamento. E a galera chapou. Quando a galera chapou, ficou todo mundo bêbado, foi todo mundo dormir. E eu fiquei lá na função, lá dentro da barraca, lá de madrugada. Só que eu comecei a escutar gritos fora da barraca. Eita, cuzão. Vindo de longe, assim. Mulheres gritando. E essa praia de Maria Farinha é uma praia um pouco isolada. Por mais que a gente tava na frente de um hotel, esses hotéis de praia, que tem os holofotes pra areia, sim ou não, tipo, a civilização mais próxima desse hotel era mais ou menos 2 quilômetros, ou seja, não era nada, não tinha nada perto. Ou tinha outro acampamento que a gente não tinha visto, ou alguém estava fazendo maldades com mulheres. E tem uma coisa que eu não aceito, é covardia, e principalmente com mulher. Exatamente, sou dessa linha também, viu? Cara, quando eu comecei a escutar isso, eu peguei uma faca de dentro do acampamento. Falei com Cristiane, fica dentro da barraca. Não sai da barraca por nada. Porque se for um cara estuprando mulheres, e ele tiver com a arma, por exemplo, e você aparecer, ele vai me matar E vai te com a pegar. arma, né? E ainda vai te pegar. Tipo, é mais uma para ele estuprar. Ou seja, não sai da barraca. Aí ela fez, e você vai fazer o quê? Eu disse, não. Eu sou macaco velho, criado no Janga. Eu vou lá, vou resolver. Só que eu ia na total covardia, que não tem isso não. Eu ia no escuro, sorrateiro, encostar perto com a faca e ia fazer uma desgraça. Porque o pessoal às vezes fala, mas não sei o que, o cara não faz não, mas não tem a convivência, que eu tive assim da minha vida no fim das contas. Porque nem sempre, não é todo mundo que pega uma faca e vai fazer uma coisa, não tem a coragem de fazer. Mas dependendo da situação, sem brincadeira, eu faria. E fui eu. Peguei a faca, botei meio que quase que o Rambo, fui rastejando na areia. Agora pensa assim, total escuro, não dava, mal dava pra ver um palmo na frente da cara. A lua lá, a luz da lua bem fraquinha, e fui baixadinho assim, chegando perto, e os gritos chegando cada vez mais perto, das mulheres gritando e tal. Quando eu cheguei num lugar mais ou menos próximo à beira d'água, assim, que eu já ia me deitar no chão pra ir rastejando, ele só ia me ver quando eu já estivesse atrás dele. Eu vejo 2 mulheres dentro d'água, pulando. E uma gritando pra uma que estava lá de fora. Regina! Vem ver o mar! Filha da puta, mano. Vem, Regina, vê o mar! E as mulheres, tinha 2 de biquíni, tinha uma toda de roupa, aquelas mulheres do interior, entendeu? E um velho lá no meio, lá, fazendo a maior desgraça lá no meio com as meninas, mas só que tudo com sentido, né? Ou seja, era um monte de mulher bêbada, gritando uma com a outra, e o velho. Só que, lembra que eu falei pra Cristiane não sair da barraca? Nessa hora que eu tava tenso pra porra, quando eu vi, Regina, viveu mal. Eu digo, filha da puta. Quando eu virei pra voltar, cara, que susto. Imagina a cena assim, uma menina baixinha, abaixada atrás de mim. Ela já é branca, normal, mas ela tava pálida de branca, assim, de medo. Parecia tipo a segunda luz. Atrás de mim, com um garfo na mão. O que é um garfo? Um garfo Meu Deus, na mão, dizendo, vamos lá, vamos matar ele. Ela Muito veio bom. atrás de mim e eu tava tão tenso olhando pra frente que eu não percebi que ela veio atrás, entendeu? Ou seja, quando eu olhei pra trás, ela tava lá atrás, assim, vamos lá, vamos fazer, aconteceu. Eu digo, ô, desgraça, eu disse pra tu ficar na barraca, tu vai fazer o quê com um garfo na mão? E ela, não, eu vou também. Meu Deus. E nesse dia, Júlia foi concebida. Nesse mesmo dia. Aí vocês voltaram eu contei- pra barraca e fizeram a Júlia. Na verdade, ó, foi nesse meio tempo aí. A gente não sabe se foi feito antes ou foi feito depois, mas nesse mesmo dia aí, Júlia foi concebida. Hoje em dia eu conto essa história pra ela. Ela já tá com 8 anos.
Quando eu tô contando pra alguém essa história, ela já vem logo. Regina, viveu o mar! Ela mesmo faz. Essa foi a minha primeira história de terror. E vocês, pessoas? O que vocês já viveram de assustador? Ou que alguém contou? Ou que aconteceu com alguém próximo? O que vocês têm para enriquecer esse podcast? Pode ser em qualquer ordem aí. Então, desde criança que eu vejo umas coisas esquisitas, né? Principalmente meu reflexo no espelho. Mas, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu tava no meu quarto, eu dormia com a minha irmã e com meu irmão. Tava lá, feliz no meu quarto pra ir dormir. E aí, eu olhei de repente assim pra porta e vi, tipo, uma velha na minha porta. E aí, tipo, nisso eu já me caguei, né? Porque uma criança vê uma velha que nunca viu na vida na porta. Eu fiquei desesperada e dei um grito. Mãe! Aquele negócio todo. E aí minha mãe foi no quarto e tal. Ela disse que quando ela chegou no quarto ela se arrepiou toda. Porque ela sentiu alguma coisa estranha também. E eu falei, mãe, tem uma velha. E eu falava com a minha mãe e eu continuava vendo a velha. Era o demônio. E aí, eu chorando vendo a velha. E minha mãe falou assim, vamos orar. Porque meus pais são evangélicos e tudo mais. E aí meus pais foram orar. Aí minha mãe disse que meu pai começou a orar. Sabe, baixinho. E minha mãe ficou nervosa e começou a gritar. Sai, demônio, não sei o que lá. E começou a gritar pro demônio sair. E aí o vizinho disse que ouviu minha mãe orando e ele tava descendo a escada do terraço dele. E quando ele desceu, ele sentiu uma coisa empurrando ele. E ele ficou com muito medo. Depois disso, nunca mais aconteceu. Então essa é a minha primeira curta história de terror. Porque eu sempre via isso. Uma outra vez foi quando eu tava, tipo, eu tinha levantado pra ir pra escola e aí eu tô escovando o dente, abaixei pra lavar o rosto e tal, pra limpar a boca. Quando eu levantei, tipo, eu vi um vulto assim, passando no espelho e senti uma mão no meu braço. Mas eu não contei pra minha mãe, porque eu sabia que a mãe ia fazer um maior escândalo e aí continuei me cagando o resto da vida. E a última tem mais ou menos acho que uns 3 anos ou 4. Eu tava já na casa que eu moro aqui, na Nova. E eu tava dormindo, não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí eu peguei num sono, mas era um sono assim. Sabe quando você dorme, mas não dorme? Você tá meio dormindo, meio acordado? E, Sim. tipo, eu tava deitada na minha cama e dormi, sonhei com um monte de cigana, com uns negócios muito esquisitos. Não vamos falar de cigana nesse podcast, hein? É. Aqui não pode falar de cigana. Não pode falar de cigana. E eu comecei a ficar com... Nem se for o Igor? O Igor cigano, sim. Só isso. E aí eu sonhei com essas mulheres, não fala de cigano então. Conheci com essas mulheres estranhas. E aí, tipo, eu tava com muito medo. Aí eu lembro que eu acordei, só que, tipo, eu não conseguia falar nada. Tipo, eu sentia um negócio muito estranho, como se tivesse um corpo em cima de mim, fazendo força e tal. E eu não conseguia, tipo, abrir os olhos, eu não conseguia gritar, porque eu tava desesperada, eu não conseguia nada. Eu lembro que, de repente, assim, minhas pernas subiram. Tipo, fiquei deitada com a perna pro alto, as 2 pernas pro alto. E eu desesperada tentando abaixar a perna e orando, né, em pensamento, pedindo a Deus pra me ajudar e não conseguia nada. Aí, tipo, teve uma hora que eu consegui abrir os olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi no canto do meu quarto, porque assim, a janela tava a cortina aberta, então tava entrando um pouco de luz da rua. E aí eu vi no canto do meu quarto uma massa muito esquisita no canto, e aquilo me deu um medo terrível. Eu falei, é hoje que eu morro, eu pensando, né, é hoje que eu morro. E aquele cagaço, aquele desespero, e nada de eu conseguir abaixar as pernas. Tipo, de repente, assim, o negócio começou a se movimentar e minha perna abaixou. Quando a minha perna abaixou, eu não sei como, eu consegui sair correndo e parar no quarto da minha mãe chorando, desesperada. Aí, tipo, eu falei, mãe, tem alguma coisa no meu quarto, não sei o que lá. E aí foi aquela coisa, minha mãe orou comigo, meu pai orou comigo e tal. E aí eu consegui dormir. Mas assim, essas são as minhas histórias de terror. E vira e mexe. Tem um tempo já que isso não acontece, mas
acontecia muito comigo essas coisas de ver, de sentir, de ter uns sonhos estranhos. E outra coisa que acontece muito, muito mesmo, é eu ter pesadelo e acordar gritando, tipo, a ponto da minha irmã querer me matar. Porque, tipo, é o grito desesperador que eu dou. E a minha irmã teve uma vez, coitada, que a minha irmã acordou com o punho já fechado pra dar na minha cara. Que ela percebeu que era eu gritando. Mas assim, é isso mesmo, gente. Eu sou uma pessoa bem tranquila. O bom é que eu tava planejando cada um soltar uma história e ir voltando e indo. A Manu com medo de cair já soltou tipo 3 vezes. Você caiu, agora caiu. Agora não tem problema, pode contar. Então. Não, mas é porque assim, eu contei rápido, porque eu tenho muito medo dessas coisas e são quase 10 horas da noite. Daqui a pouco eu vou dormir. Imagina se fosse quase 2 horas da manhã, tipo, aqui em Portugal. É isso aí, né? A história da Manu me lembrou outra muito boa, mas aí eu vou deixar vocês dois aí, se vocês tiverem uma história aí pra contar aí, Danilo e Dani. Gente, só uma pergunta. Vocês acreditam nessas coisas de demônio, desses negócios de espírito mal, essas coisas assim? Não. Eu não Não. Eu não acredito mais porque eles mentem muito. Será que eu sou... Então, eu só... Assim, isso que a Manu falou de não conseguir se mexer e abrir o olho e não conseguir se levantar da cama, isso já aconteceu comigo. Mas... isso se chama maconha. Não. É sonho lúcido. Sonho lúcido. No sonho lúcido acontece isso. Na verdade, a explicação é científica, não é exato. espiritual. Né? Não exato. Eu também já passei por isso. Eu sou perturbada. É como a pessoa... você dorme acordado. Tem uma explicação, tem todo um negócio, a pessoa, tipo, você acorda, mas o corpo não acordou junto, então você tem essa sensação de que você quer se mexer, mas o cérebro não entende. Exato. É mó sinistro, assim. Aí eu acho que tu acaba vendo umas coisas que não existem, né? Tipo, igual essa massa que eu vi. Sim, exato. Você começa a ter tem um delírio, né? Isso, um delírio. Exato. Chama... Isso se chama cannabis. Também. Aqui na minha casa todo mundo acredita, porque todo mundo é crente, então assim, acho que eu achei que todo mundo fumava maconha na sua casa, que susto. Por um momento eu escutei ela dizendo aqui todo mundo usa cannabis. Então, eu entendi isso também. Nossa, que susto. Então, eu cheguei no ponto da minha vida que eu não sei mais né? se eu acredito nessas coisas. Eu vou contar outra história, então. Conte. Não quero nem saber. Vou furar aqui a fila. A história da Manu me lembrou uma. Essa é boa e essa de fato causa medo. Então, quem escutou já, a Manu, coitada, toda vez que eu começo a contar a história da minha infância, ela já fica triste. Sim, eu tive uma infância bem difícil, mas bem difícil mesmo. Então, eu morava numa favelinha. Não, apanhar foi de menos. E eu morava numa favelinha lá em Recife, tá, Pernambuco, no Janga. E minha mãe sempre foi muito evangélica, mas muito evangélica mesmo. Eu acho que eu tive uma criação parecida com a da Manu em questão disso. Aquela evangélica roxa. Minha mãe chegou a um ponto que ela nem se intitulava mais pastora, nem nada. Era missionária. Entendeu? Tipo, ela ia em todas as igrejas pentecostais. Mas minha casa vivia cheia de irmão, de crente, escambau. E viviam fazendo vigília lá na minha casa. Para quem não sabe o que é vigília, junta um monte de crente e fica orando a noite inteira. Rezando a noite inteira lá. A noite inteira. É literalmente a noite inteira. E beleza. Eu já estava acostumado a levantar de madrugada, sair do meu quarto para ir no banheiro e ter gente estranha dentro de casa orando, né? Porque era a vigília, começou a vigília, minha mãe não avisava ninguém, eu levantava, tinha gente diferente dentro de casa, eu cumprimentava, ia no banheiro, depois ia para o meu quarto e pronto. Aí, um belo dia, aconteceu isso, eu levantei, tinha um senhor sentado na mesa de jantar, ele olhou para mim, eu olhei para ele, dei boa noite, passei, ele olhou para mim com um olhar bem sereno, assim, beleza. Fui no banheiro, voltei, ele ainda estava lá, olhou pra mim de novo, meio que fez aquele sinal de positivo com a cabeça quando eu falei boa noite. E o olhar dele era bem assim, olhando pra mim com aquele olhar sereno e tal. Beleza. Fui dormir.
No outro dia pela manhã, a gente era uma família bem carente, assim, era bem difícil a situação financeira da gente naquela época. Tipo, minha mãe fazia compra da semana com 15, 20 Caralho, reais e a velho. gente. Calma, e a gente sobrevivia a semana inteira. Tipo, eu comprava o toicinho do porco, era a mistura, que a gente chama mistura da semana inteira, que a gente não tinha dinheiro para comprar uma carne e comprava o toicinho do porco e ovo. Mas o porquê eu tô contando isso? No outro dia de manhã, minha mãe chegou e me deu 5 reais. E minha mãe estava muito, mas muito triste. Visivelmente triste. E fez, pega esse dinheiro e vá pro videogame, faça o que você quiser. Hoje você não precisa ir pra escola, não precisa fazer nada. Só passe o dia na rua. E me deu 5 reais. Aqueles 5 reais dava pra comprar toicinho pra gente comer a semana inteira. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu disse, o que tá acontecendo? Minha mãe me deu dinheiro assim, tipo, dinheiro pra acabar o mundo. Naquela época, a hora no fliperama era 50 centavos. É verdade. Eu tinha dinheiro pra jogar 10 horas, entendeu? Tipo, ela me deu... Eu fui pro fliperama, eu comi na rua, coisa que a gente nunca tinha feito naquela época, e joguei até eu tinha uns 8, 7 anos por aí. E joguei o dia todo. Em resumo, eu cheguei à noite em casa. Quando eu cheguei à noite, ela estava menos triste, mas eu percebi que ela tinha chorado o dia inteiro. E ela estava lá, sentada na sala, toda triste e tal. Eu cheguei, oi mãe, tá tudo bem, tá tudo bem. E ela estava com a foto na mão. Ela fez, então, meu filho, você passou o dia fora, eu estava triste, pedi para você sair e tal. É porque o seu avô, ou o pai da sua mãe, faleceu. E eu não conheci meu avô. Meu avô, ele era baiano, assim, e morava na Bahia. E tem toda uma mística ao redor do meu avô, que é a segunda história que eu vou contar depois dessa. E eu fiz, tá, fiquei triste e tal, eu fico triste e tal. Aí ela fez, tá aqui, aí mostrou a foto do meu avô. Quando ela mostrou a foto do meu avô, eu juro, até arrepiei um pouco aqui. Eu fiz, esse cara tava aqui ontem. Caralho. Gente, arrepiou até os Aí cabelos ela, do ouvido. não... Aí ela fez, não, meu filho, não. Eu disse, não, ele tava aqui ontem. Esse cara tava aqui na vigília ontem. Ela fez, ontem não teve vigília. Eu digo, ele tava aqui ontem, sentado na sala. E era ele. Eita, cuzão. Aí minha mãe chorou pra porra. Aí naquela época eu não entendia o que tava acontecendo. E ela ficou chorando e eu olhando, eu digo, mas ele tava aqui ontem. Aí ela desmaiou de chorar lá e tal. Mas enfim, era ele sim. Eita. Meu avô foi na casa da minha mãe depois que morreu. Ou não sei como, não sei explicar o que o cérebro faz. Era ele lá. E tem outra história do meu avô. Essa Será? eu era Foi se muito despedir? pequeno. Eu só... Foi, se despedir. Tem Mas só que muita gente tem essa história desse tipo, assim, né? É Mas só difícil que eu da nunca gente tinha visto acreditar, ele. mas é muito relato, eu acho, viu? Pra Mas gente não é nem- ficar meio descrente, porque se você parar pra pensar, for ver assim, muita gente tem relato de história desse tipo. E aí você fica, pô, mas você não acha que é muita gente falando isso? Pra gente ser tão cético, né? É verdade, Eu acho também acho. complicado. Olha, aconteceu comigo, mas eu ainda sou cético quanto a isso. Pelo quê? Eu acredito muito que tem muita coisa no cérebro da gente que a gente não sabe ainda controlar. Ah, Por sim. exemplo, minha mãe estava com uma tristeza tão grande que o pai dela tinha morrido, que sei lá, de alguma forma aquilo ali influenciou o ambiente e as pessoas que estavam no ambiente, que acabou eu vendo. Porque eu nem sabia quem era, cara, pra ter esse tipo de visão, entendeu? Eu não consigo explicar, mas eu também não vou dizer que foi o meu avô que apareceu. Essa segunda história do meu avô que eu vou contar agora é mais uma coisa que me contam e o que eu me lembro assim, pouquíssimo, mas eu lembro. Eu tinha uns 2 a 3 anos de idade e a minha avó, na Bahia, ela tinha uma bomboniere, que bomboniere é uma lojinha de vender bala, vender doce. Ah, entendeu? eu tinha uma perto de casa. Uhum. Ela tinha uma bomboniere que era na frente da casa. Tipo, sabe aquelas casas que tem uma venda na frente? Uhum. Uhum. Então, a bomboniere era na frente da casa. E beleza, a gente criança querendo comer doce e tal, e aquele negócio, só que nunca deixava a gente entrar na bomboniere.
E a Bomboniere é aquelas portas antigas de vidro, aqueles vidro embaçado, grosso, entendeu? Que é vidro, mas não dá pra ver do outro lado do vidro, Sim. que é todo quadriculadozinho. Aquele bem antigo, com aqueles vidros bem grossos, aquela porta de aço com as coisas de vidro. Só que tinha um basculhante, um pouco até baixo, que passavam a criança ali. Aí, um belo dia de madrugada, umas 1 da manhã, minha irmã mais velha me acordou e fez, vamos entrar na Bomboniere. Como eu era pequeno, ela me botou, eu entrei pelo basculhante. Ela deu um jeito, pegou um calço em algum lugar e entrou também comigo. Mas, cara, foi a gente entrar dentro da Bomboniere. Como o vidro era grosso, não dava pra ver o que tava do outro lado da porta. Mas uma imagem de uma coisa, no mínimo uns 2 metros. Isso eu me lembro. Um vulto preto balançando a porta querendo entrar. E arranhando a porta como se fosse, sei lá, garras e assim por diante. E rosnando do lado de fora. E eu e minha irmã com um cagaço lá dentro. Imagina. E ficou uns 10 minutos. Eu até pensei, é um cachorro gigante, assim. Sério mesmo. Isso eu me lembro. E depois só relatos. Que o que acontece? Depois de uns 10 minutos parou, aí veio minhas tias, abriram a Bomboniere e tal. Tava os rasgão na porta de aço, quase que ele conseguiu entrar. E reza a lenda que meu avô virava lobisomem. Eita! Nossa. Eita, cuzão! Sério mesmo. Tem toda uma cultura ao redor desse meu avô por parte de mãe, entendeu? Que ele virava porco gigante, que ele virava cachorro gigante, enfim. Isso eu não sei. Eu sei que tinha uma porra de um cachorro gigante naquela porta, ou alguma coisa grande naquela porta. E, por sorte, não conseguiam entrar. Mas Você é louco, reza a cachoeira. lenda que era meu... E essas coisas aconteceram comigo. Cara. Eu estou trazendo histórias boas para esse episódio de terror. Gostaria de dizer que já estou começando a ficar com dor de barriga. Ai, meu Deus. Uma pra descontrair agora, vou contar mais uma agora. Uma pra descontrair que aconteceu essa semana. Então, eu sou um cara meio ignorante. Todo mundo sabe disso e tal. Às vezes eu não tolero algumas coisas. E uma das coisas que eu não tolero é quando chegam na minha porta e ficam batendo, tocando campainha, como se fosse arrombar a minha porta. E aqui em casa não tem um olho mágico. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, mais ou menos semana passada. E sabe aquele negócio de você estar apertado quando você está chegando perto da porta, parece que o corpo libera de uma vez? Uhum. Então, eu tava me urinando, quando cheguei, só consegui abrir a porta, corri direto pro banheiro, tô lá fazendo xixi. Aí começa na porta, plim blom, eu já tava puto, eu dentro de... Pera aí, já vai, e plim blom, e batendo na porta, já vai, porra, já puto já. Vai me dar uma fera, filha da puta. Eu já saio assim na ignorância. Blim, blom. Aí eu fui sair. Quando eu saí, abri a porta de uma vez. O que é, porra? Quando eu abro a porta, na andar de cima tem eu acho que é do andar de cima. Uma moça grávida. A bichinha chega, tava pálida, rapaz. Do susto que tava levando. Que ela pensou, ele vai abrir a porta, vai bater em mim. Eu abri a porta, ela fez, moço. Eu digo, desculpa, o que foi? Ela, a chave tá pro lado de fora. Nossa, velho. Coitada! Caralho, mano. Eu entrei correndo pra fazer xixi, abri a porta e deixei a chave pro lado de fora. E eu fechei a porta com a chave pro lado de fora. A bichinha foi ajudar. E eu quase matei a coitada de susto daqui de dentro. Nossa. E ainda grávida ainda. Não, e agora, como é que você olha pra ela quando passa pelo corredor, pega o elevador? Eu nunca mais eu vi. Eu nem sei se ela mora aqui. Eu nunca mais eu vi. Ela vai aprender a nunca mais tentar ser bondosa com ninguém. Exatamente. Sabe o que ela Emerson podia ter fazendo um desserviço. Ela podia ter aberto a porta, tirar a chave e jogar e ir embora. Aí que ela levava uma montada mesmo. Se o cara já tava gritando sem ela nem... Imagina abrir a porta do cara, né? Ela não sabe se ele tá do outro lado, o que ele tá fazendo. Mas eu sou meio bruto com essas coisas mesmo. Pronto, parei de contar minhas histórias. O episódio não é sobre mim só não. Vocês agora. Eu tive uma recente que era... Eu moro sozinho. E eu tenho 2 gatinhas aqui, eu tenho um móvel cheio de brinquedo.
Eu tenho que coleciono aqueles negocinhos do McDonald's, né? Mas dos personagens que eu gosto, lógico, né? Não tudo. E aí eu tava com os brinquedos aqui e eu acordei de manhã pra trabalhar e eu vi que o Pikachu tinha caído no chão. E ele tava deitado lá no chão, caído no meio da sala. E aí eu acordei atrasada, passei por ele, me troquei, passei, mas não peguei do chão. Eu não peguei. Eu deixei ele lá caído no chão. E fui trabalhar. E quando eu cheguei à noite, eu voltei pra casa, sentei aqui no computador que fica de costa pra essa mesinha aqui que tem os brinquedinhos e tal. E eu sentei aqui de costa e eu olhei e ele tava no chão. Ele ainda tava. E eu me recordo assim, muito nitidamente, de olhar e falar: caramba, que preguiça foi essa que eu passei pelo bichinho e não peguei. Porque tava muito no caminho. Mas eu acabei ficando aqui porque eu tava fazendo alguma coisa importante no computador. Me distraí aqui fazendo as coisas e tal. E o bichinho lá. E fui dormir de novo. Deitei e fui dormir de novo. No dia seguinte eu acordei e vim pra cá me trocar pro trabalho. Então eu levantei e tal, procedimento normal. E nessa de estar passando de manhã, eu fui pra lá, fui pra cá, fui pra lá, normal. E aí eu parei aqui na frente da porta pra sair e olhei. E o Pikachu tava em cima do móvel, arrumadinho. Ele não tava deitado, ele não tava caído, ele não tava torto. Ele tava retinho, olhando pra frente, como se alguém tivesse colocado ele lá. E não tem como ser a minha gata. Porque assim, se fosse o gato que pegou com a boca e botou no lugar, ele vai ficar torto, vai ficar caído. Né? Ela não vai colocar reto no móvel, né? Na posição em que ele tá assim, em pezinho, bonitinho no lugar. E aí eu olhei pro Pikachu e tô aqui na porta parada. Eu fiquei refletindo na porta. Gente, acho que pelo menos um minuto. Eu parei e fiquei olhando aqui pro móvel, sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, não. Eu fiquei refazendo o meu passo da noite toda. Eu falei, não é possível. Eu não levantei e tirei esse negócio do chão, cara. Eu fui dormir e ele tava lá. Eu tenho certeza absoluta que ele tava lá. E ainda até brinquei no Twitter. Eu contei a história lá e o pessoal falou assim, você esqueceu, você passou, pegou, colocou e esqueceu. Eu falei, gente, eu não esqueci, eu juro. Só que eu moro sozinha. E aí eu olhei pro Pikachu, olhei pra casa, eu falei, quer saber? Foda-se, vou trabalhar, beijo, tchau, fechar a porta. E fui embora e deixei o mistério pra trás. Ainda depois liguei pra minha mãe e falei, bom, mãe, tô sozinha, mas pelo menos tem um espírito que tá organizando a casa, viu o brinquedo no chão, botou ali no móvel de volta pra mim. Enquanto ele estiver limpando a casa, eu tô de boa. Um espírito ordeiro. Não tem um Gasparzinho, o fantasminha camarada? Você encontrou um fantasminha faxineiro. Não, que alegria, gente. Não, ele não vindo falar comigo, a gente pode ser amigo. Pegando só as coisas do chão, não tem problema. O problema é se ele querer cobrar essa limpeza aí. Aí fodeu. Já pensou? Você é louco, Gente, já até arrumei minha Pokébola aqui pra não acontecer eu lembrei nada de umas estranho. 5 histórias, mas eu não quero ficar contando mais não. Eu já fui em várias religiões diferentes no passado, quando era bem novo. Bem novo não, mas assim, até o começo da vida adulta. Mas o que aconteceu é que eu já bati de frente até com o espírito incorporado na Umbanda, no Candomblé, e não aconteceu nada. Então, foda-se, né? Segue vida. Mas teve uma vez que aconteceu uma coisa bastante peculiar comigo. Bom, esse negócio de sonho lúcido já aconteceu algumas vezes. E assim, as primeiras 2 vezes que aconteceu foi bem assustador. Eu fiquei com um pouco de medo. Mas depois, tranquilo. Só que teve uma vez que eu era pequeno, eu deveria ter uns 14 anos de idade ou 15. E eu morava numa casa grande e a cozinha era bem extensa assim, né? Ela era comprida. E era de tarde isso. Eu tava na sala jogando videogame, tinha voltado já da escola, estudava de manhã, e fui à cozinha pegar algo pra comer, porque você sabe como que é gordo, né? Vive comendo, passa a vida inteira comendo. Fui comer. Te entendo, amigo. Aí, pois é. Aí, estava eu voltando à cozinha, e
não sei por que cargas d'água, eu viro de imediato pra trás, assim, em direção à porta que dava pro quintal da casa. E quando eu viro, eu vejo um vulto preto passar pela porta do lado de fora. Nos primeiros 5 minutos deu aquele cagaço, só que aí eu fui até lá, olhei e tal, não sei o que, eu falei, mano, coisa da minha cabeça. Aí eu contei isso pra minha mãe, nossa, velho, minha mãe fez um escarcéu, porque minha mãe é kardecista, minha mãe é espírita. E aí ela já começou a ficar tensa e não sei o que, começou a me pedir detalhe, eu falei, mãe, eu só virei a cabeça rápido e vi um vulto preto, não foi nada além disso. Ela, não, que não sei o que, aí ela já foi, tipo, pegou lá o Evangelho segundo o Espiritismo e começou a rezar, e aí ela fez uma infusão de folhas e passou na casa e não sei o que. Nossa, a mãe escarceu por causa de um vulto preto. Mas, cara, e até hoje, qualquer coisa que acontece, minha mãe tem um espírito pra botar a culpa. Eu olhava aquilo e falava assim, não é possível. Não é possível. Como ela pode fazer isso? É engraçado, porque eu sempre achei graça nessas coisas que minha mãe faz. A minha mãe também, assim, ela é bastante... Ela não tem religião definida, mas ela é bastante religiosa. E ela também, tudo ela tem uma explicação na religião. Incrível. Mas assim, pra tudo, você acorda e fala assim, nossa, eu tô tão mal-humorado, meu Deus, olha, vamos rezar, Exato. porque é inveja. Minha mãe fala essas coisas. Tipo, não, é porque eu não dormi bem mesmo. Não, é inveja, com certeza é inveja. É engraçado, deve ser coisa de mãe, né? A minha mãe, ela é diferente, a minha mãe tem uma ligação direta, ela tem um telefone celular de Deus, né? Que é incrível, tipo... Antigamente, né, eu trabalhando lá em Recife, e como em todo lugar do Brasil, tem aqueles jornais de meio-dia que passam na hora do almoço, que é só sangue, é só morte e tal, mataram não sei quem, aqueles jornais locais, né? Que só passa notícia, mataram não sei a quem, não sei aonde e tal. Todo dia, cara. Todo santo dia. Dava meio-dia e meia, minha mãe ligava pra mim. Meu filho, você tá bem? Eu digo, tô bem, mãe. O que que houve? Não, que apareceu um cara aqui que foi assassinado não sei aonde. Uma camisa igual a sua. Eu digo, puta merda, bicho. Eu tô me vestindo muito mal, porque todo dia a senhora me mata, mãe. Olha, eu vou lhe ensinar uma coisa logo. As lojas americanas, elas fazem um monte de blusa igual, mãe. Não é uma só, não. E eu compro roupa barata. Tipo, esses traficantes, tudo também tem. Tudo ele. Se for uma bermuda, se for da Riachuelo, não sou eu. Pode ter sido qualquer outra pessoa, entendeu? Porque ela me matava todo dia. E quando era isso, é porque Deus falou comigo que você não... Não, mamãe, como é que é isso aí que Deus fala com a senhora? Deus fala com ela direto. E o engraçado é que eu percebi uma coisa, você pode escolher a pauta da conversa dela com Deus. Tipo, você tá conversando com ela, você faz, mãe, você viu o negócio da eleição aí do Bolsonaro? Ela faz, então, Deus falou comigo que Bolsonaro... Pronto, é isso aí. Qualquer coisa você escolher assim, você solta ela. Ela abraça. Coloca que foi... Ela abraça e abraça já que foi Deus que falou com ela e pronto, eu digo... Tá, aí um dos motivos para eu começar a ser muito cético foi a minha mãe. Que eu vejo assim, cara, não dá pra... Como é que pode isso aí, entendeu? Mas eu respeito a fé de cada um, entendeu? Mas eu ainda acredito, sim, que é alguma coisa da cabeça. Da cabeça, o cérebro humano é uma coisa surreal. É incrível. Mas, não tem até ideia do que pode fazer. Até pro medo, até pro susto, é muito da cabeça. Eu falo por mim porque eu me distraio com muita facilidade. Então, tipo assim, eu cheguei em casa, eu tô segura. Eu me sinto segura dentro da minha casa. Então eu fico distraída. E eu era casada, né? Eu tinha um marido e tal. E eu ia tomar banho e falava pra ele assim, eu vou tomar banho, você vai tomar banho? Ele falava, vou. Só que ele tá fazendo alguma outra coisa, sabe? E eu ia tomar banho. Falava, então tá bom, vou lá tomar banho. E eu tô lá tomando banho. Gente, era um absurdo. Eu tava tomando banho. Pô, eu acabei de chamar o cara. E aí eu tô tomando banho. Aí, tipo, ele abria a porta do box. Nossa, olha, ele quase me matou. Em todo o tempo que a gente esteve junto, ele quase matou do coração. E ele falava, e aí ele tinha que me acudir assim no banho, sabe? Porque eu ficava tão atordoada, eu dava um berro,
que ele vinha, meu Deus, meu Deus. E é porque o susto também é muito relativo do nosso cérebro, né? Então, quer dizer, eu me sentia tão relaxado que eu achava que dentro da minha casa eu tava segura. E eu me assustava com a besteira. E acaba que a gente vê coisa que não tem. É por causa disso, né? A gente prega a peça na gente mesma, né? Exatamente. Não tem como. Tu esquecia que tinha gente em casa? Isso é Cara, mais que distração. Sim, eu esqueço. Você acredita? Não, na verdade, assim, ó, eu lembrava que ele tava em casa. Mas eu não lembrava que ele ia entrar no banheiro. Eu já tomei susto com a minha gata. Hoje em dia eu deixo a porta aberta e eu já acostumei com o fato de que eu tomo banho e ela entra no banheiro e fica lá até eu sair. Uma delas, né? Então hoje em dia eu já acostumei um pouco mais com isso. Mas no começo, que eu não tinha gato, nunca tive gato, e ela entrava no banheiro e ela entra, não no chuveiro, ela entra e fica do lado de fora do box, ela deita em qualquer cantinho e espera. Nossa, quando eu abri a porta do box que eu vi o gato, eu tinha cada susto que era de quase morrer do coração. Era de morrer do coração. Esse negócio de susto, quem me conhece já aprendeu, tipo, cada um tem uma reação ao susto, né? Sim. A minha reação é automática bater. Nossa. Tem gente que corre, mas é sério, tem gente que corre, tem gente que grita e tem gente que tem a reação que nem a minha. A primeira coisa, você me deu um susto, é certeza que você vai levar uma mãozada na cara. Só que a minha esposa, por exemplo, aprendeu isso da pior maneira. A coitada já apanhou tanto, mas mesmo assim ainda me dá susto. Eu já dei pesada. Ela chega e boa assim, dá chute na cara, assim, sem querer. Ei, desculpa. E amigos de trabalho também aprenderam isso da pior maneira. Ou seja, eu já disse, não me assuste. Porque você chegar e achar que vai ser engraçado, não vai ser. Tipo, você chegar e se tiver perto, assim, por exemplo, você fala, a mão vai logo, assim, automática. É automática, assim. A mão vai buf no meio da cara. E depois já, eita porra, já foi. É que eu, no geral, eu já congelo, né? Eu congelo de uma forma assim que eu não me mexo, mas eu não consigo me mexer. Eu perco totalmente a consciência. E eu fico ali parada sem saber como reagir até que eu volto a compreender o que tá acontecendo. É complicado. Aqui eu tomei susto com, por exemplo, eu tava deitada, tudo escuro, como eu falei, eu moro sozinha, né? Não tem. E toda lá deitada, dormindo, e eu acordei com barulho. E a gente sabe quando a gente acorda porque alguma coisa tá errada. Então eu acordei e percebi que tinha alguma coisa. Eu falei, caramba, o que será que é? Aí eu escutei de novo um barulho na cozinha. Aí eu pensei, minha gata tá novamente subindo na pia, né? Pensei comigo, ela tá na pia. Esse barulho é da louça. E aí eu levantei automaticamente, estava escuro, né? O quarto tudo apagado, tá? Era de madrugada. Então eu tive aquela reação, levantei, brava já, e acendi a luz pra gritar o nome da gata. E quando eu acendi a luz, eu tenho 2 gatas. E as 2 estavam sentadas na cama, olhando pra porta. Nossa. Tipo, não foi só eu que me assustei. Tava as 2. Ela sabe quando ela senta e fica paralisada olhando pra frente? E eu olhei aquela cena, eu não tive coragem de olhar pra porta. Eu olhei e falei, não, eu não tô acreditando. E a gata paralisada olhando pro nada. Eu apaguei a luz e falei, eu não vou lá. Não, eu voltei pra cama e fiquei ali esperando até eu pegar no sono de novo. Eu não fui ver o que era. E a gata parada, no escuro, depois que eu já sabia que ela tava ali, e eu olhava, elas continuavam imóveis, sentadinho olhando pra porta. Na direção da cozinha, sabe? Sim. Falei, não, eu não vou lá. Eu não vou lá, não. E eu não fui. Até hoje não sei o que era, mas não fui lá. Mas assustou não só eu, como a minha gata também. Tava as 3 aqui morrendo de medo. Aí morar sozinho assim é ser punk um negócio desse. Que a pessoa não tem nem pra quem correr, nem pra. É foda. Apesar que todo mundo sabe também que se você correr pra debaixo do lençol na cama, nada pode levar Exatamente. você. Ah, mas com certeza. Então, mas foi o que eu fiz. Eu deitei, me cobri, falei, aqui eu estou segura. Foi dormir. Foi a melhor coisa que você fez. De qualquer forma, eu tinha 2 cães de guarda. Minhas gatas estavam ali preparadas pra atacar. É. Eu tenho mais história, mas eu não quero contar mais não. Vamos lá, continuando de vocês aí. A gente vai cedo, a gente tá gravando cedo, vai ser fácil dormir, principalmente com o Danilo, que tá longe. Ah, minha querida, fica tranquila Isso é ótimo. que eu não tenho problema com isso, não. Eu vou contar a última história pra fechar o episódio, que já vai quase 50 minutos. Só se vocês quiserem contar mais alguma outra, então... Não, deixa eu falar uma rapidinho, mas eu não sei se vai ser tão legal assim.
Mas é do André. Ele, há uns dias atrás, ele teve um pesadelo. E foi tipo aquele pesadelo que eu tive, sabe? Você tá meio dormindo, meio acordado, e aí seu cérebro buga. E ele tava com muito medo porque ele não conseguia abrir o olho, não conseguia se mexer e tal. Ele disse que de repente ele começou a ouvir barulho no quarto dele. E ele ficou desesperado e começou a falar: Deus, por favor, não deixe eu morrer hoje, não sei o quê. Faça esse demônio ir embora e tal. E tava se cagando. Aí quando ele teve coragem pra abrir o olho, ele olhou, era a mãe dele mexendo no guarda-roupa. É isso que ele pensa da mãe dele. Mãe dele é um demônio. Aí ele disse que Nossa, podia mas respirar ele aliviado. nem olhou antes. Não, porque tipo, ele tinha acordado de um pesadelo. Aí sabe que você tem aquele pesadelo horrível, você não consegue, sabe, sair debaixo do lençol. E ele ficou morrendo de medo. Tipo, ele acordou ou começou a ouvir um barulho de um troço esquisito. Aí ele já orando, pedindo a Deus pra não ser nada que fosse matar ele. Quando ele teve coragem de abrir um pouco o olho, era a mãe dele mexendo no armário. Nossa, que brisa, velho. Não, ó, pra gente que mora sozinho, tem 2 épocas do ano que são as melhores épocas. É maravilhoso, eu recomendo muito. É o extremo verão e o extremo inverno. Tudo que você tem na sua casa de madeira Range. estrala. Gente, Verdade. que horror. Não dá. Nossa, gente. Eu aumento a TV. Eu vou aumentando a TV. Se eu estiver ouvindo alguma coisa assim, uma música, eu aumento. Gente, não tem condição de você morar sozinho e o móvel ficar rangendo. É um absurdo. É horrível. Medo só de pensar. É medonho mesmo. Eu tenho aqui. Eu e o André somos muito fãs de Star Wars, a gente gosta de várias coisas. Então, assim, no meu quarto tem Darth Vader, tem Coringa, tem bastante coisa. E aí, tudo que acontece comigo, minha mãe acha que é porque essas coisas não são de Deus, que é tudo demônio. Eu falo, Harry Potter, então, misericórdia. Minha mãe fala que é bruxaria, que é coisa do demônio, que isso acaba com a vida da pessoa. Não pode, sim, gostar de nada que seja diferente, minha mãe acha que tudo é demônio. Então, coitado Levou de pra demônio. Hogwarts. Ficar com Harry Potter. Isso não é coisa de Deus, não. Sua mãe tava certa. Tá vendo? Não teve um caso na internet de um cara que comprou um boneco, e eu não lembro que boneco que é, e ele botou em casa e a mãe dele tava rezando pro boneco achando que era um sim. santo? Era um boneco do... Era do Senhor dos Anéis. Senhor dos É, Anéis. isso, verdade, pode crer. Me fez lembrar essa história, cara. Puta, Mas muito sinistro. Mas também teve uma outra que era um boneco. Eu não lembro se era um boneco ou se era uma imagem do Obi-Wan Kenobi. Também teve uma do Obi-Wan. Ele achava que era o Jesus. Isso, mas eu acho que é essa mesmo. Isso, A do exato. Obi-Wan Eu achava Kenobi, a mulher achava que era Jesus. Exatamente. Aí tinha um altar pro Obi-Wan Kenobi. É, Sensacional. Na verdade, eu acho que ela pegou o bonequinho das coisas do menino e botou no altar dela. Que é onde ela já tinha algumas imagens verdadeiras e ela achou que, nossa, é Jesus, e botou lá junto. Aí só tem o Obi-Wan no meio lá das imagens de santo. Exatamente. É muito engraçado, gente. É Muito boa. Essa de boneco, eu tinha medo da porra do fofão. Todo mundo tinha medo do fofão, quem isso é o não básico, tinha? mas eu tenho E da história boa. Xuxa, boneca da Xuxa. Nossa, que andava sozinha. Gente, é tanta história sinistra que existe dessa boneca. Nossa, horrível. Eu nunca tive, já aviso, nunca tive, nunca quis. A do fofão tem uma história boa, curtinha. A casa da minha avó era aquela casa bem antiga, com banheiro do lado de fora da casa. Uma casinha do lado de fora da casa, né? E eu assisti Moonwalker, um dos filmes que eu tive mais medo na minha vida. Eu era criança passando aquele Moonwalker do Michael Jackson, que ele vira o robô. Nossa, velho. Cara, aquela cena que ele vira o robô. Maluco. Meu amigo, eu fui dormir me cagando de medo daquilo ali. Aí, a vontade de ir no banheiro de madrugada, acordei pra ir no banheiro. Quando eu tô andando pra ir pro banheiro, no corredor da casa da minha avó, tinha um batente, aqueles batentes de casa antiga, que fica em cima do batente da porta. Coloca um estante, aí o pessoal enche de coisa lá, vaso, flor e tal. E minha avó botou o boneco do fofão ali em cima, pra gente não ficar brincando com o boneco. Só que imagina de madrugada, você vai passar no corredor, quando você olha pra cima tá o fofão olhando pra você. Nossa, pode crer. Uma
porra que eu passei. Pior se ele Eu falasse digo, não. oi, E igual seu aquela avô, vontade- né? Não, vê. Não, meu avô não chegou a falar comigo, ele só olhou, ele não falou, não. Ele só olhou, balançou a cabeça, mas falar ele não falou, não. Sorte assim. Enfim, aí eu olhei pro boneco do Fofão e ele olhando pra mim, mas na verdade ele tava lá parado, né? E eu com medo aquele escuro, já que a sua visão já acostumou com o breu, aí você meio que consegue ver as coisas no escuro, né? E eu vendo ele assim, eu digo, não, uma porra que eu vou passar. E apertado, e apertado, e apertado. Aí tá, virei assim num jarro de flor da minha avó e fiz xixi no jarro e fui dormir. Nossa. Só que o meu primo, falecido Nino, chegou bêbado de madrugada e ele também morava com a minha avó. Chegou bêbado e foi dormir, né? Quando foi de manhã, minha avó chegou na sala, cheiro de mijo, Nino, seu safado, e pau no meu primo. E foi eu que fiz xixi. Nino Você chegou... Nino. é apelido do meu pai. Faleceu já esse meu primo. E tome porrada no Nino e o Nino chegou bêbado, não sabe nem se foi ele até hoje, e se ele fosse vivo, não sabia nem até hoje. Depois eu contei, alguns anos depois, ela apanhando a minha avó, mas vó, não fui eu não, foi você, chegou bêbado, mijou minha sala toda, não sei o quê. E fui eu que mijei no vaso apertado pra não passar por debaixo do Fofão. E ficou por isso, né? Que eu não ia passar nem fudendo por debaixo do Fofão. Imagina só se desse um vento e ele caísse e pulasse acima de mim. Não, nossa senhora, acordar todo mundo. Assim. Ai, ai. Eu tenho o meu ex, a avó dele mora em frente, ainda mora em frente ao cemitério aqui da Vila Mariana, em São Paulo. E aí ele cresceu, né? Porque foi criado ali na região, cresceu ali na região. E aí ele se juntava com os primos dele e eles pegavam um fofão que eles tinham lá, um boneco, amarravam a corda, aquelas bem estilo Silvio Santos, né? Os moleques atentados. Botava na árvore de noite na frente do cemitério e ficava com a cordinha. Quando a pessoa subia a calçada na frente do cemitério, eles soltavam o boneco do nada, o fofão. Na cabeça da pessoa, tipo, pá! Mano, Gente, que horror. Eu falei, olha, eu tinha chamado a polícia pra vocês, cara, de boa, porque dá pra matar uma pessoa assim, Dá. tranquilamente. Suave. Dá mesmo. Na frente mesmo do cemitério, na porta ela mora. Você é louco. Isso é nível Silvio Santos. Isso é nível Silvio Santos de sem noçãozice. Criança tentada, né? Eu tinha matado, eu ia atrás dessas crianças com um pedaço de pau. Com certeza. Mas real, né? Coitado do fofão. Quando eu era pequena, eu fiquei um bom tempo com medo de um homem velho que ficava sentado na minha cozinha. Eu morava com meus avós, né, meus pais e tal. E aí eu, tipo, morria de medo. E esse homem usava chapéu. Só que, tipo, um belo dia, eu acordei pra ir ao banheiro. Acordei primeiro que todo mundo. E descobri que, na verdade, o homem velho era uma pilha de roupas com o chapéu do meu avô em cima. E eu fiquei Não acredito. um tempão morrendo de medo daquilo, que eu via só no escuro. Que decepção. Mas, tipo, um tempão assim, tipo, ninguém lavava roupa, não? Não, Era tipo assim, mesmo eu acho que eu trouxa. devo ter ficado uma semana vendo aquilo ali. Não sei se era roupa pra passar, se era roupa pra lavar. Só que meu avô, tipo, tirava o chapéu e colocava em cima da pilha de roupas. E eu, tipo, eu via a pilha de roupas, mas nunca vi o chapéu de dia, né? Aí um belo dia acordei, tipo, tava todo mundo dormindo, eu vi que era a pilha de roupas com o chapéu do meu avô, e achando que era um velho com chapéu. Não, o pior não é nem isso, o pior digamos, ela tivesse vendo um homem, né, ela ficou uma semana com o V do velho e nem perguntou a ninguém de dentro de casa quem era aquele velho que tava ali. Criança, né? Tá aqui. Criança é uma merda, velho. Criança uma merda. delira demais, gente. Criança é complicado. É mesmo. É. Deixa eu contar mais uma de criança. Todo mundo era criança, assim, eu, meu irmão, e tinha um vizinho que... Tem duas curtas, porque é meio que continuação dessa, porque é sobre o vizinho. A gente tinha um vizinho que ele já é falecido, o nome dele era Jeremias. E a família dele era toda evangélica, era Jeremias, Isaías, Israel, e tinha um outro irmão que eu me esqueci, mas era todo nome Judá, bíblico, né? Uhum. Aí beleza, a gente tá lá na casa de Jeremias jogando aquele... Vamos brincar daquele jogo de Ouija, né? O Verdade, Índia. aquele do Nossa. copo. Que Ouija. jogo maravilhoso. Do copo. O jogo Calma, do copo. vamos lá. E Jeremias era um pouco mais velho que a gente. Meu irmão tem 2 anos mais velho do que eu. Eu tinha uns 10, meu irmão tinha 12, Jeremias, digamos, tinha 16, entendeu? Eu tinha 4 anos a mais.
Aí brincava, sabe aquele adolescente que é um pouco mais velho e fica perturbando com os outros pequenos e tal? Vamos brincar, né? Aí vamos brincar disso pra fazer medo. A gente jogando na cozinha deles. Só que Jeremias, ele tinha, cara, um instinto ruim. Ele era tipo uma energia negativa. O cara era ruim, entendeu? É sério, é sério. Tipo, pra você ter uma ideia, carnaval, todo mundo lá em Recife brincava de mela-mela, jogar ovo um no outro. O filho da puta do Jeremias pegou uma bomba rojão, passou um ônibus e ele jogou no colo do motorista do ônibus um rojão. Nossa, velho. Nossa, Filho, Um ser a humano gente de tava ótima qualidade. da melhor categoria. A gente tava tudo tava na rua, ele mirou e jogou e pegou, cara, no colo. O motorista quase vira a porra do ônibus. Isso é uma das histórias de Jeremias, pra você ter uma ideia de como o cara era um capeta. Até aí tudo bem. Tamo lá jogando lá na cozinha dele. Aí aquele negócio, não pode tirar a mão do copo, não pode tirar a mão do copo, não pode tirar a mão do copo. Até hoje, reza a lenda, meu irmão diz que foi Jeremias que fez. Mas eu não vi, eu não sei. Começou, não pode tirar a mão do copo, não pode tirar a mão do copo, e Jeremias perturbando, puxando a mão da gente. Eu sei que teve uma hora que ele puxou de uma vez a mão de Isaías, um dos irmãos dele, e a mão de Isaías saiu do copo. Mas foi a mão de Isaías sair do copo, deu um curto-circuito e a lâmpada em cima da mesa assim que a gente tava jogando, pô, explodiu. Meu amigo, não ficou nenhum, mas eu corri. Eu saí de dentro da casa desse cara, que parecia que não tinha parede, assim. Eu não sei como eu cheguei na rua, do outro lado da rua. Eu saí de dentro da casa e tava do outro lado da rua, chorando, gritando: meu Deus do céu, a gente vai morrer, o espírito vai pegar a gente. A gente vai morrer. E meu irmão saiu gritando, chorando também. Depois que ele se acalmou, ele foi Jeremias que estourou a lâmpada. Eu digo, porra, tudo bem que Jeremias gosta de perturbar, mas estourar a própria lâmpada da casa só pra fazer medo pros pequenos é foda, né? Eu acho que não foi, não. E ele rindo, o filho da puta não correu. O filho da puta era tão demônio que ele ficou lá dentro e depois saiu rindo. Ah, então foi ele mesmo. Então foi, lógico que foi. Mas o pior é que ele falando, não foi explosão. Mas aí vai ser pior. Esse Jeremias começou a se envolver com drogas. E depois, mais ou menos, de um ano desse acontecimento, ele já estava com 17, todo mundo se afastou. Na verdade, ele parou de brincar com os pequenos e sumiu. Entendeu? Passou um tempo fora, assim, e estava envolvido com droga. Israel era o irmão mais velho que ele ainda. Só que Israel era tipo... Ele tinha uma deficiência, entendeu? Tipo, Israel tinha 20 anos naquela época, mas ele tinha cabeça de 10, entendeu? Uhum. E ele brincava muito com a gente. E eu tinha uma amizade com Israel. Eu brincava muito com Israel. Aí tô lá, Israel brincando, jogar bola de gude e tal. E naquela época de infância a gente ficava até tarde na rua, né? Não tinha isso de criança ficar dentro de casa. E já era tipo mais de meia-noite e tava aí Israel jogando bola de gude na rua. E a família do Jeremias toda era de mecânico. Uhum. E de vez em quando chegavam as emergências assim pra trocar um pneu e tal, e a gente ganhava um trocado. Aí a gente falando, poxa, e aí, Israel, cadê Jeremias? Não, vai fazer uns 2 meses que ele não aparece em casa e tal. Meu pai teve um sonho, e o pai dele era evangélico e tal. Meu pai teve um sonho que só vai vir a notícia dele falecido e tal. Aí a gente, beleza, né? Aí a gente nunca viu um morto, né? Pô, beleza. Tá jogando bola de gude, daqui a pouco chega o cara do IML. Dizendo, olha, calma, escuta. Olha, estourou o pneu ali, tipo no Mercado do Gordo, que era tipo uns 500 metros, uns 500 metros na frente da casa que tinha a oficina do pai de Israel. E fez, estourou um pneu ali, tu pode ir ajudar a gente? Aí, não, a gente vai lá trocar. Eu peguei o macaco, o Israel pegou os coisas lá que tem que trocar. Eu digo, pronto, vamos ganhar um trocado ainda, ó. Ficou jogando bola de gude, ainda vai ganhar uns R$5 cada um, pelo menos. E foi lá ajudar, né? Foi lá, trocou o pneu, de boa, pá. E aquele negócio, pô, carro de ML, né? O cara é carro de ML. Aí tem um morto aí dentro, ele fez, tem. A gente foi buscar na favela, o cara morreu de tráfico, tava devendo. Enforcaram ele, bateram bastante nele e tal. Aí, pô, enforcaram o cara, bateram bastante nele, tá bem espancado, tá bem judiado e penduraram ele lá, a gente teve que tirar e tal. E eu e Israel olhando assim, tipo, porra, a gente quer ver, né? Aquela Israel é irmão dele, né? Isso. A gente pode ver. E foi isso mesmo. Quando ele levantou o pano, era Jeremias. Nossa, e qual foi a reação do Israel?
Cara, ele, como eu disse, ele tinha uma cabeça de 10 anos, né? Ele viu e fez, peraí, isso é meu irmão. Ele que viu primeiro, né? Porque eu era o menor, entendeu? Aí não estavam deixando eu ver de perto, eu tava vendo de longe, né? Sim ou não, ainda tinha uns 10 anos. Os caras eram inconsequentes de deixar uma criança ver um morto, mas não deixaram eu ver de perto. Deixaram ele, que tinha 20, e ver mais de perto, né? Mas aí quando ele disse é meu irmão, aí sentou meio que em choque, assim. Aí o pessoal fez, é irmão dele mesmo. Aí eu fiz, deixa eu ver, tá? E quando eu fui ver que era ele mesmo, ele tava com o rosto todo deformado, assim, mas metade do rosto ainda dava pra ver, entendeu? Que horror. Aí era ele mesmo. Foi Caralho. foda, cara, porque aí eu peguei Israel, vamos pra casa, Israel. Aí ele ficou em choque, ele nem gritou, nem chorou, ele ficou estatelado, assim, tipo, meu irmão e tal. Aí chamei o pai dele e tal, e foi foda isso aí, foi foda. Imagina, assim, coincidência da porra, você tá na rua e tal, você vai trocar um pneu do carro do ML e que seu irmão faz 2 meses que não aparece e era o seu irmão. Ai, que horror. Mas, Não, assim, e o pai ainda teve um sonho, né? Tem uma... A gente tem aqui a minha irmã era casada com um rapaz, né? E aí, nesse dia não foi nesse dia? Nesse dia eu tava lá. Geralmente passava o final de semana com eles. Eu ia pra lá de sexta e saía só domingo. Dormia lá com ela, tudo, né? E ela tinha um cunhado, o cunhado dela comprou a moto, não sei o quê. E a gente falava pra ele dessa moto, que essa moto não ia dar certo. Mas a mãe dele comprou a moto, enfim. E aí pra você ver como são essas coisas, assim. Eu acho que as coisas, sei lá, se a pessoa sente, não sei. Ele saiu pra trabalhar, ele entrava, sei lá, 7 horas no mercado e ele foi com a moto. E aí ele parece que avisava pra mãe dele todos os dias que já chegou. Ele mandava uma mensagem, mãe, já cheguei, sabe, lá no mercado. E aí ele foi. E a gente dormindo no quarto do lado. E aí essa mulher, a mãe dele, enlouqueceu lá. Tipo, 6 horas da manhã. Não, porque ele não mandou mensagem, eu quero ir atrás dele, eu quero ir. O pai dele, para com isso, ele foi trabalhar, né? Relaxa. Não, porque eu quero ir, porque eu não sei o que. Ele nunca ficou tanto tempo sem falar comigo, mas ele tinha saído de casa, tipo assim, 20 minutos, sabe? Porque ele entrava cedo mesmo. Uhum. E eu vou lá, e ela enchendo o saco do marido dela. E ele, para, não faz isso, né? O menino tá trabalhando. E a gente dormindo. E ela falou pra ele, então eu vou sozinha, não sei o que. Levantou, foi pra pegar o carro e ele não deixou, né? Falou, não, então eu vou. Que ainda era muito cedo e ela não enxergava mais muito bem. Já nessa época ela já tava com a diabetes bem alta e ela já não tava bem da vista, então era ele que dirigia já. E aí ele falou, eu te levo, vamos, 6 horas da manhã. Aí ele saiu, pegou o carro e saiu. Eles saíram de casa, eles andaram pouquíssimo, foi muito próximo. Ele foi andando, viu um acidente de moto. E aí ele diminuiu, né? Ele falou assim, diminui, né? Que teve um acidente bem aqui. E aí ele foi passando com o carro do lado. Quando ele passou do lado, era o filho dele no acidente de moto. Ixi, Meu Deus. Mano. E ela sentiu, cara. Ela sentiu da casa dela. Porque assim, ela tava em casa e aí ela... Sabe a pessoa bate o desespero? Aham. Ela... É assim, ó, foi inexplicável o que aconteceu. Ela simplesmente levantou e começou a ficar desesperada. Eu quero ir atrás dele. Eu vou lá no mercado ver se ele chegou. E ele, para com isso. O menino trabalhava tipo 6 meses, sabe? Já era um hábito ele chegar, às vezes não ligar. Normal, ele era adolescente, ele tinha 21. E aí ela, não, eu vou atrás dele, não sei o que. Surtou. Ela queria de todo jeito ir atrás do filho dela. E era ele no acidente. Puta que E ele pariu. não resistiu. E ela viu tudo. Tipo, ela chegou logo em seguida e eles acompanharam tudo. Eles chegaram antes do resgate ainda. Nossa. E eles viram tudo. Acredita? E eles ficaram, nossa, até hoje eles são mega traumatizados com essas coisas. Porque ela nunca se recuperou, né? Imagina. Fica mal até Acho hoje. que pra uma mãe se recuperar Mas de uma eu coisa falo, dessa... cara, mas a gente, sei lá, às vezes é bom a gente não seguir o nosso instinto, cara. É mesmo. Às vezes a gente tá vendo assim que tipo assim, você fala, cara, eu tenho que ir. Mas às vezes é melhor não ir. Eu sempre falo, olha, quando você tiver com muita vontade de fazer um negócio, cara, para e pense. Sim, Porque às vezes ir é pior. verdade, pode crer. Pelo que você vai encontrar, né? Pelo que você pode acontecer ali de ver e tal. É sinistro esses negócios. E a gente tem mesmo esse negócio de sexto sentido. Vocês lembram o avião que caiu aqui no Jabaquara? Eu lembro. Um acidente famoso, pegou a rua toda. Foi, fecharam a rua. Eu estudava naquele colégio. Sério? Naquele horário. Sim. Caralho. Mas veja bem, eu sempre fui CDF. Você vai conversar com a minha mãe, você vai ver que ela tem altas histórias
Tipo assim, da tia da perua ligar, não ir, né? Tipo, tem um acidente, furou o pneu, não sei o quê. Não consegui chegar pra pegar. E naquela época não tinha celular, né, gente? Muitos anos atrás. E aí ela simplesmente atrasava e falava, pô, não vai dar, acho que a tia da perua não vai passar, né? E aí ela falava, então tudo bem, vamos voltar pra casa. Cara, eu fazia um escândalo Não, eu não vou faltar, não sei o quê. Eu não faltava na escola. Eu não faltava. E ela tinha que me levar, tipo, ela voltava pra dentro de casa, botava a roupa, não sei o que, ia que nem uma louca, mas me deixava na escola porque ela não aguentava ficar comigo tão chata que eu era. E aí, beleza, eu cresci assim, tipo, fui criada assim. Aí, quando eu cheguei lá Aí, nesse dia, eu tinha uma prova. Puta, eu lembro muito bem desse dia, porque assim, pra vocês verem como acontece, às vezes, umas coisas que a gente fica muito pensativo. E aí, eu me troquei e tal, não sei o que, eu acordei atrasada. Acordei, tipo, coisa que nunca acontece. Entende isso? Eu não acordo atrasada, porque mesmo que o relógio falhe, essa noite teve a mudança aí do horário de verão. Deu uma pane louca aí. Pois eu acordei meia hora antes do meu celular tocar e percebi que ele não ia tocar porque ele tava com problema. Caraca. Então, assim, eu tenho isso. Aí, beleza, acordei atrasada nesse dia, sinistro. Mas mesmo assim, me troquei correndo, não sei o quê. Aí minha mãe levantou, coisa que ela nunca faz. Ela levantou, porque não era um dia incomum. E no comum ela não levantava porque o horário dela era mais tarde que o meu. Aí eu aproveitei que ela levantou, falei, mãe, não sei o que, aproveita que você tá aí, me empresta o dinheiro que eu vou subir de ônibus, não vou a pé porque eu tô muito atrasada, eu tenho prova de matemática, eu tenho que ir. E aí, gente, tipo assim, surreal. Ela na maior calma do universo, ela falou assim, filha, você já não tá atrasada? Eu falei, tô muito atrasada, eu tenho prova. Aí ela, toma café, senta, não vai pra aula hoje. Não vai, não precisa ir. Gente, imagina, olha que diálogo louco é esse, né? E ela, não vai, deixa essa prova pra lá. Relaxa, tá muito nervosa, senta. Vamos tomar café. Aí eu sentei, a gente ficou ali conversando e eu nem liguei a TV. E passou umas horinhas assim desse tempo. Aí eu liguei a TV. Cara, quando eu ligo a TV, o avião caiu na escola, cara. Que eu estudava no meu horário. Nossa, velho. No horário que eu ia estar lá, tipo, a minha mãe até chorou. Ela falou, não acredito, cara. Eu falei, porra, eu perdi a hora. Tipo, nunca acontecia. E ainda o pior, eu pedi o dinheiro pra ir, porque eu queria ir, porque tinha prova. E ela, não vai, imagina, não sei o que, fica aí. Gente, onde que isso é um diálogo de mãe? Nunca no universo. Aí ela olhava pra mim, assim, ela na hora, ela parou, ela ficava me olhando. Sabe quando a gente não sabe o que falar uma pra outra? Uhum. A gente não sabia o que falar, cara, porque era pra eu estar lá, com aquele monte de corpo ali na frente da escola. E ele passou, tipo, muito próximo, foi o maior susto, pegou o prédio da frente. O prédio da frente, ele tirou uma lasquinha, que era até um supermercado. Foi, assim, um acidente horrível lá, horrível. Tinha os corpos enfileirados na rua, no saco preto, sabe? Foi uma coisa horrível. E eu não tava lá por uma ironia do destino. Eu acordei atrasada e minha mãe não deixou eu ir. Mas vê só, ele caiu na escola, o avião? Ele passou por cima da escola, não bateu na escola. Ele desviou da escola, tem até o áudio dele falando. Eu vou desviar da escola. Só que ele desvia da escola, bate no mercado da frente e entra na rua, cara, de casa. Até hoje, isso tem quase 20 anos já. E até hoje tem terreno lá que a pessoa não construiu. O pessoal foi embora e não construiu no terreno. Nossa. Ele desceu com a asa aberta na rua. Imagina o tanto de casa que ele pegou. Pegou várias, Ele foi com a asa e foi. Só que assim, muita gente veio trabalhar, né? Mas teve muita gente que tava em casa ainda. Pegou professor. Teve professor que faleceu nesse dia. Ó, das duas, uma. Ou tua mãe é sensitiva, ou tua mãe derrubou o avião, já sabia que ia cair, né? Aí, Acho tipo, não vai minha no filha. meio. Aí, Não, vai não. ela já Fica aí. Foi um livramento. já ali nas Al-Qaeda, nas umas Al-Qaeda da história vida, né? Assustador esses negócios. A gente fica meio, né? Pô, cara, tipo, por que eu não tava lá? É igual aquelas histórias meio que os caras contam que nem teve nos Estados Unidos, acidente e tal, da pessoa ter ido até o aeroporto, chegou lá e, tipo, não passou, ele não conseguiu pegar. Ele chegou na porta e o avião partiu e o avião, tipo, bateu no prédio. Bizarro, né? Meu, você fica... foda. Não, você que ficou, você fica, pô, cara, e agora? Sabe, tipo, era pra eu estar lá ou não era pra eu estar lá? Dá mó medo. É igual aquele filme Premonição, né? A gente fica meio pensativo, tipo, será que eu pulei e agora vai voltar a contagem, vai vir buscar? É.
Não assistam Premonição, gente. É tarde, eu não recomendo. Dá muito medo. Olha, Manu, eu acho que você devia Mas assistir. tem, Acho né? que vai Tem ser essa bom pra você história. dormir. Não, Premonição não me dá muito medo. sono. O que me dá medo é história de espírito, sabe? Essas coisas de espírito. Isso me dá muito medo. Ah, tipo assim, o exorcismo, assim, que É, essas coisas é, assim. essas coisas. Isso me dá medo. Até que esse de exorcismo eu acho estranho. Esse a gente pegou um dia pra assistir, não sei se vocês conhecem Hereditário. Você já ouviu falar Não. desse filme? Não, eu não É- assisti é ainda de não, mas já ouvi espírito. falar. É filme de espírito. E aí, a gente tem uma outra galerinha aí, e a gente tava no grupo e tal, e o pessoal põe naquele no Rabbit lá, e todo mundo vê ao mesmo tempo, né? Cara, tipo, já era 1h pouco da manhã, a gente parou no meio do filme. A gente não aguentou, porque já era 1h30 da manhã, e o filme foi ficando sinistro, assim, de um jeito. Tem uma cena, assim, que, lógico, eu não vou dar spoiler do filme, mas que tem uma criança lá, e ela faz um barulhinho com a boca, como se ela estivesse estralando um chiclete, mas não é isso, ela só faz assim, um poque. Cara, teve uma cena, você vai passando tal. Na hora que faz o POC, eu pulei aqui, eu moro sozinha, cara. Eu pulei e falei, gente, não dá. Não dá pra assistir, pelo amor de Deus, eu não quero ver esse POC a vida toda. Filme de terror com criança Não é dá. terrível. Não. Era isso que eu ia dizer. gente. Não existe. Filme de terror com criança era pra ser proibido. Eu tenho uma criança em casa, você sabe disso. E detalhe, minha filha é sonâmbula. Detalhe. Nossa. Oh, Ela de vez em quando ela levanta e tal. Aí o que acontece? Minha filha tem um cabelo ondulado, cacheado o cabelo dela. Eu acho a coisa mais linda a juba dela, assim, tipo, quando tá seco, não fica pra cima assim, ele fica assim bem volumoso assim, entendeu? Pra baixo. Mas só que é um volume gigante assim que dá pra botar na frente do rosto, dá pra dizer que é a menina do It, tá aquela Judiação. aquela família do cara. Bing, o Capitão Caverna? Aham. Então. Aí, beleza, né? Eu e minha esposa, a gente gosta desse filme de terror e tal. A gente assistiu algum filme aí. E, não foi nem de terror, foi pior do que terror, porque eu tenho uma empatia muito grande. Vocês sabem o significado Sim. de empatia, né? Você sente o que você tá assistindo. E depois que eu virei pai, então eu já tinha empatia com isso, mas depois que eu virei pai, então foi pior ainda. Eu assisti O Quarto de Jack. pode Cara, ser eu qual que é. tive que parar. Esse Eu filme é tive que muito parar. triste. Eu tive que parar o filme umas 3 vezes, porque o meu coração tava quase explodindo. Eu passei mal durante o filme, de tensão. Aquela cena mesmo, por exemplo, que ele tá no carro, que não sabe se o menino pula, se não pula. Eu tava com o coração tão aflito, dizendo, pula, pelo amor de Deus, de um jeito que eu tive que parar o filme umas 3 vezes. Beleza, depois que eu sofri isso tudo, finalmente assisti o Quarto de Jack. Tá, todo mundo lá, vamos dormir e tal. Levantei pra ir no banheiro, cara. Na porta, assim, na porta dela, entre o corredor e o banheiro, parada, assim, balançando, assim, em pé. Se balançando, assim, e falando nada com nada. Ale. Detalhe, eu já contei pra vocês a minha reação de susto, né? Meu Então, o pé foi encostando, assim, no rosto, porque eu virei a dar uma pesada na cara, assim. Só que... sabe aquele voleio que você dá? Sabe aquele voleio que você dá, assim, de Sei. susto? Mas, tipo, foi... Quando foi, assim, tipo, alguma coisa dele me fez... Júlia! O pé parou, assim, ó. Bem Nossa. pertinho do rosto dela. Aí eu tirei o pé, assim... E ela fazia, eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, me ajuda. É minha filha, Emerson, é minha filha Cristiane. E é perigoso acordar sonâmbulo, Chamando, eu chamo, não, aí veio o Cristiane, pelo amor de Deus, tira a Júlia daqui antes que eu dei uma pesada nela, não sei o que aí, Cristiane. O que foi aí? Minha esposa também ficou com medo, falei, meu Deus do céu, Emerson, ela tá... Não, ela só tá em pé, porque ela é sonâmbula, vamos pegar ela, mas bebê, pra cama, bebê. Ela abre o olho, olha pra você, fala, Aí fica querendo falar e não fala nada com nada, entendeu? É isso mesmo, meu amor. Agora não faça isso de madrugada, não. Se você vai levar uma pesada, minha filha. Não faça isso, não. Aí bota ela na cama. Aí às vezes ela levanta e fica em pé apontando pra cima, assim. Dá um medo da porra, bicho. Aí. Até que ultimamente ela nunca mais fez, mas quando ela tinha uns 5, 6 anos, cara, era coisa de levantar e sair andando dentro de casa. Puta que pariu. Ai, meu Deus. A minha mãe conta E a gente. que já quis me matar uma vez quando era adolescente, assim,
porque eu dormindo tava falando vários palavrões, tipo, vai a merda, tomar no cu, um monte de coisa. E, tipo, aqui em casa ninguém fala palavrão. Tanto que, assim, eu tenho 28 anos, minha irmã tem 26 e meu irmão tem 20 alguma coisa. E aí, toda vez que alguém fala alguma coisa, você vê o grau de maturidade, alguém fala, mãe, fulano falou tal coisa. E ninguém fala palavrão. E a mãe falou que nesse dia eu tava falando muito palavrão dormindo. E ela queria me bater e meu pai não deixou. Tipo, não, tá maluca, a garota tá dormindo, não sei o quê. É desejo reprimido. É, deve ser. Só digo isso. Tipo, mãe! Agora tá, mãe, a Manu tá falando palavrão no podcast. Se a minha mãe A minha escutar mãe isso, já minha mãe acha que eu falar, falo Manu. bastante. Se eu mostrar os meus também, ela não vai gostar, não. Ela fala, nossa, filha, mas você fala isso pras pessoas ouvirem? Ah, se minha mãe me ouvir no podcast, ela vai falar, já foi pior. Nossa. Ó, só uma coisa agora, a gente falando de podcast, já vai 1h17, vamos encerrar. Deu por hoje, as histórias foram boas, mas eu fui interrompido aqui pela produção. 11 horas. Eu vou ter que colocar que eu não posso chamar minha filha de Capitão Caverna. Não é Capitão Caverna. Ela parece com aquela ruiva do Brave. Tá. Não tem aquele Sim, Brave? a aquele- Mérida. Aham. É a Valente. Pronto, Valente, de né? Valente, Isso. pronto. O cabelo dela parece, só que não é vermelho. Mérida. Só isso. É a Mérida. Né? Mérida, isso. Tudo bem, meu amor. Eu já tirei já que ela não parece Capitão Caverna. Maria Bethânia. Não, o quem cabelo sabe, da Mérida é Gal lindo. Costa. É Gal Costa, isso mesmo. E foi isso mesmo que aconteceu. Eu acabei de levar um puxão de orelha ao vivo. Hoje não é tudo bem. Ah, a sua E com esse esposa puxão tem que de gravar orelha- com a gente um dia. É, isso aí. Ela tentou. Vou ver um dia uma pauta boa pra ela gravar. Mas com esse puxão de orelha, já vai 1h e pouca de episódio. Vamos encerrando por aqui esse episódio. Antes de encerrar, eu queria fazer uma coisa que a gente ainda não fez. Vou lançar aqui uma campanha nova. É quase um Telex Free Eita, de podcast. A gente vamos fazer o Pirâmide DQC. É uma pirâmide. A gente vai querer alcançar todo o Brasil e quiçá o mundo escutar esse podcast. Como é muito fácil, você que escuta esse podcast, você tem a obrigação de apresentar esse podcast para pelo menos 2 pessoas. E essas 2 pessoas vão apresentar para mais 2 pessoas, que vai para mais 2 pessoas, e daqui a 1 semana eu quero que todo o planeta esteja ouvindo minha voz. Por progressão aritmética, Amém. se a gente for olhar, progressão aritmética de 2 em 2, a gente vai chegar o planeta inteiro em 1 semana. Mais ou menos menos. que isso. Pode não ser o planeta inteiro, mas ajude o DQC a crescer. Apresente esse podcast para pelo menos 2 pessoas. E essas 2 pessoas você já indica. Se você gostar do podcast, apresenta para mais 2 pessoas também. E assim vai, e assim você ajuda o podcast a crescer. Porque a gente quer crescer e quer apresentar um conteúdo melhor para você. E sim, dê o seu feedback quanto ao episódio. Dê o seu feedback do que você achou. Dê o seu feedback se você tem uma pauta para indicar ou se você quer participar do episódio. Porque você já percebeu, se você acompanha a gente, que a gente é bem aberto aqui em questão de participação. Peraí, mais ou menos, né? Nas Tão nossas- aberto assim, né? Porque depende da abertura, né? Que tipo de abertura? Dependendo, olha, eu também me vendo fácil, tá? Qualquer dinheiro aí eu tô me abrindo também. Eita! Sou um pai de família, tenho criança para criar e tô aceitando tudo. Vale alimentação, vale transporte. Não. Mas enfim, mas eu faço isso por prazer mesmo. Eu me vendo. Mas, voltando aqui, nossas redes sociais estão todas lá no site. Se você entrar no megafono.host/DQC, lá tem todas as nossas redes sociais, lá tem o nosso e-mail, que o e-mail eu vou falar aqui, que é o desculpadqc@gmail.com. Você vai mandar um e-mail pra gente e vai dizer o que você quiser e a gente vai ver um episódio aí que a gente lê os e-mails que por enquanto não chegaram. Ou chegou, mas só que foi desconsiderado porque não foi de cobrança ou foi de outras Ou coisas. aumente seu pênis. Aumente seu pênis. Mas isso daí foi dos links que eu entrei com o Ah, Gmail tá. logado. Eita. Mas,
Mas fora isso, o Dani, faça o seu jabazinho aí também. O nosso podcast irmão, que é o podcast de quinta. Pois é, gente. Se você estiver ouvindo, dá uma passadinha lá no podcast de quinta. A gente também tem uns episódios engraçadinhos lá. Já teve a participação até do Gilmarzinho lá do E-Farsas, pessoa simpática. Pode ir lá, meter o like, se inscrever, fica à vontade. Ela caiu no meio ela caiu no meio do jabá. Que coisa. Foi Quem isso? caiu? Não, eu tô aqui. O que aconteceu? Sumiu a Deu voz? Sumiu tua voz. Nossa, sério? Justamente. Eu achei que Aqui é era anti-jabá. internet. Aqui o Skype percebe e corta o jabá. Aqui o jabá tem que ser um pedaço só. Podcast de quinta. Pronto. Pessoal, se despeçam aí, Danilo, Manu. Tchau, galera. Valeu por mais esse episódio do nosso querido podcast. Foi muito bom. Agradeço a todos. Valeu. Valeu, galerinha, mais uma vez, pedindo pra vocês seguirem lá no Instagram, Nerd Couple, meu Instagram com o André sobre nerdice. E é isso aí, gente, corrente do EQC. Pare de compartilhar fake news e compartilhe do EQC no WhatsApp. Boa. 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 E dizem que se você não participar da corrente /pirâmide DQC, o Pablo Vittar vai assumir a presidência e vai colocar o kit gay obrigatório em todas as crianças. E isso não é fake news, pode confiar. Muito obrigado, pessoal, pela audiência novamente e valeu, até o próximo episódio. Falou, Parou. pessoal!